Olá, aula 19 de circuitos elétricos, vamos falar sobre transformador de Laplace, parte 2. Os objetivos da aula. Vamos, a partir das transformadas básicas, estudar as propriedades da transformada de Laplace, vamos fazer algumas aplicações e também mostrar como que se faz a antitransformada, quer dizer, do domínio das frequências complexas, retornar para o domínio do tempo. E vamos introduzir um novo método chamado expansão em frações parciais e fazer alguns exercícios. As transformadas básicas que vimos na aula anterior, então nós vamos utilizar esses resultados para outras aplicações. E na aula de hoje nós veremos as propriedades, e podem ver que algumas propriedades já foram vistas anteriormente, por exemplo, a translação no tempo, a derivada integral. Vamos começar pela primeira propriedade de superposição. Então, se nós temos a transformada de uma soma de funções, a transformada é a soma das transformadas das funções separadamente, que podemos denotar por f de s mais g de s. Outra propriedade é a da proporcionalidade. Então, se temos uma constante a multiplicando a função, a transformada dessa função é a constante multiplicando a transformação. É como se esse a ele saísse de dentro da transformada e pode ser denotado também como a f de s. E combinando essas duas propriedades, nós temos a terceira propriedade da linearidade onde, se eu tenho uma constante multiplicando a função f de t e uma constante b multiplicando a função g, a transformada é descrito dessa forma e pode ser resumida como sendo a f de s mais b g de s. Então, é uma combinação das duas anteriores. A translação em frequência nós vimos na aula passada. Quando uma função f de t é multiplicado por uma exponencial elevada a menos at, a transformada tem um deslocamento em frequência. Então, fica da forma S mais A. Observem que, então, quando eu tenho menos AT, o sinal dentro da transformada, da variável da transformada, fica mais. Isso consta na nossa tabela. Uma outra propriedade, que é dual, é a translação no tempo. Então, se eu tenho a transformada de uma função t menos a transformada é a função a transformada da função f de t, só que multiplicada por um pré-fator e elevado a menos a s de t. Isso foi a demonstração disso, vimos na aula passada. Temos uma outra propriedade, que é mudança da escala de tempo, ou escalonamento, que é muito importante também. Então, se eu tenho uma função onde, em vez de ser f de t, eu tenho uma constante a multiplicando o tempo, a sua transformada é do tipo 1 sobre a, transformada de s sobre a, dividido por a. Aqui vamos fazer uma demonstração. Então, vamos aplicar a definição. Então, aqui onde era f de t, fica f de at, e elevado a menos st dt, que é igual. E vamos fazer uma substituição desse produto at por tal, fazendo uma mudança de variável. Resulta que essa mudança de variável faz com que essa integral fique do tipo f de tal e elevado a menos s tal dividido por a de tal. Então, na verdade, esse 1 sobre a apareceu como? Quando eu faço a derivada aqui, quando eu derivo essa expressão, o de tal, então,
fica dt, ADT, então, quando eu troco o dt por dtal, então aparece essa expressão invertida 1 sobre A. Né? E isso pode ser representado dessa forma e demonstramos essa propriedade da mudança de escala de tempo. A derivada, né, a transformada da derivada é a transformada da função multiplicado por S menos f de zero. Quer dizer, aqui nós podemos verificar que a condição inicial, né, ele é introduzido nessa expressão e esse resultado já foi demonstrado na aula anterior. Né? E integral é uma outra propriedade importante, também já vista na aula passada. A integral dessa função, né, f de tal, d tal, no intervalo de menos infinito a t, quer dizer, essa integral resulta numa função, né, que chamamos essa integral de φ de t, né, resulta na transformada da função dividido por s, mais o φ de zero dividido por s. Esse φ é essa função integral. Né? Então, essas duas propriedades permitem transformar equações íntegro diferenciais em expressões algébricas que são bem mais fáceis de tratar. Então, vamos prosseguir. Então, preenchendo a tabela, nós temos essas 8 propriedades que vão ser muito úteis, junto com a outra tabela de transformadas básicas. Agora, vamos passar a aplicar essas transformadas em problemas matemáticos e também em circuitos. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar o que é uma antitransformada. Eu consegui resolver a equação diferencial, né? Eu tenho a solução no domínio das frequências complexas, mas eu quero saber se uma tensão ocorrente, como que ela se comporta no domínio do tempo. Então, eu preciso fazer uma operação chamada de antitransformada. Né? Aqui eu tenho um diagrama esquemático de uma função f de t, né? Após a transformada, eu tenho daquela forma, e faço o tratamento no domínio de frequências complexas, e esse resultado ela pode ser transposta de volta para o domínio do tempo. Então, eu preciso fazer uma operação chamada antitransformada de Laplace, e uso esse operador L a menos 1, que é a antitransformada. Né? E a definição da antitransformada é dada por essa expressão. Então, aplicando uma antitransformada na transformada da função, eu recupero a função original f de t. E isso é denotado por 1 sobre 2πj, integral de sigma menos j ômega até sigma mais j ômega, de f de s elevado a s, st ds. Vejam que essa expressão é muito parecida com a definição da transformada de Laplace, com mudança no sinal, e também pelo fato de que essa antitransformação é uma operação que envolve uma integração no campo complexo. E essa integral, na verdade, embora apresentado aqui, ele é bastante complexo de fazer, porque envolve cálculos de resíduos, e nesse curso de circuitos elétricos nós não vamos fazer esse cálculo, e vamos usar uma outra técnica que consiste em utilizar a tabela, né, a tabela funcionando como se fosse um dicionário. Então, é como se você tivesse português de um lado e inglês. Então, eu uso um dicionário para traduzir do inglês para o português. Então, da função no tempo para o domínio da frequência, e consultando a tabela, eu volto para o domínio do tempo. Né? E precisaremos também, para fazer essa antitransformação, uma técnica chamada expansão em frações parciais. Então, essa técnica é particularmente importante porque a maioria dos problemas que vamos tratar em circuitos elétricos e também em muitos problemas em física e na ciência de uma maneira geral, nós conseguimos modelar processos e sistemas através de funções racionais quando descritos no domínio da frequência complexa. Então, as funções racionais da qual nós estamos falando é do tipo f de s igual n de s ds, e lembrando que
esse n de S é um polinômio, né? E d de S também é outro polinômio, sendo que o grau do ds, do denominador, é sempre maior do que n de S para os casos que vamos tratar dentro desse nosso curso. Eu vou tentar explicar, né, como que funciona essa técnica de expansão em frações parciais. Então, uma função no domínio de Laplace, ou no domínio das frequências complexas, expressas na forma S mais 10 sobre S2 mais 5S mais 6S, né, ela pode ser representada. Primeiro, se eu calcular, usando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, eu consigo achar as raízes dessa expressão, desse polinômio de segundo grau, né? As raízes desse polinômio, na verdade, é menos 2 e menos 3, porque quando eu coloco menos 2, aqui fica nulo, ou menos 3 também anula. E as raízes desse polinômio são chamadas de polos, né? É o que cria uma indeterminação nessa função, porque eu não posso fazer uma divisão por zero, né? E no numerador eu tenho S mais 10, e chamo de zero o valor do S que anula o denominador, que nesse caso é menos 10. Né? E através de um processo matemático chamado expansão em frações parciais, eu consigo escrever essa expressão na forma que está descrito 8 sobre S mais 2 menos 7 sobre S mais 3. Mas, professor, por que será que o senhor fez isso? Né? Eu já vou explicar. É porque, se vocês lembrarem, se eu fizer a transformada de uma função do tipo exponencial e elevado a s, a transformada é 1 sobre s mais a. Ora, então se s mais a, será que o a não seria 2? E eu tenho um fator multiplicativo, 8 e 7. Então, quando eu consigo decompor a minha transformada naquela forma, eu consigo recuperar agora a informação no tempo, porque eu sei que a transformada de e elevado a menos 2t é 1 sobre s mais 2. Né? E esse 8 já é o fator multiplicativo que estava lá. E quando eu tenho menos 7 sobre s mais 3, quando eu antitransformo, e vocês podem fazer isso consultando a tabela, vocês vão descobrir que, então fica menos, já estava lá na expressão, multiplicado por 7, e na tabela vocês vão ver que a transformada de e elevado a menos 3t é 1 sobre s mais 3. Então, o ponto mais importante nessa questão é que, se eu consigo escrever a expressão naquela forma expandida, fica muito fácil encontrar a função original que gerou a transformada. Quer dizer, esse é o processo de antitransformação. Vamos prosseguir. Aqui, reforçando que S igual a menos 10 é o zero da função, e S igual a menos 3 e menos 2 são chamados de polo da função. Não vamos tratar nesse momento, mas os polos e zero, eles são extremamente importantes quando queremos analisar um circuito, um sistema, e ele tem um significado bastante importante que veremos numa ocasião mais à frente. Então, vamos assim mostrar como chegamos àqueles valores anteriores. Então, só voltando aqui, né, esse 8 e 7, ele foi calculado de alguma forma. Como que foi calculado? Então, eu vou mostrar o processo para chegarmos àqueles valores. Então, inicialmente, eu separo essa expressão em dois termos, só que aparecem as variáveis a e b, e eu vou tentar descobrir quem é o a e o b. Então, como é que eu faço? Para calcular o a, eu multiplico essa função f de s por s mais 2, né? E quando eu multiplico por s mais 2, vocês podem perceber que esse termo desaparece e substituo o menos 2. Né? Então, multiplico f de s por s mais 2, substituo por menos 2, o que resulta naquela expressão à direita, e finalmente
fazendo as contas, eu descubro que o A é igual a 8. Agora, usando o mesmo processo, vamos calcular o B. Então, para calcular o B, eu vou multiplicar o f de S por S mais 3 e substituo para o S igual a menos 3. Né? Então, aqui, né, multipliquei por S mais 3, substituí por menos 3, expando, eu prossigo o cálculo, né, substituo os valores numéricos e cheguei no menos 7. B igual a menos 7. Então, vocês viram que eu consegui calcular aqueles números que estavam no numerador utilizando esse processo. Eu vou dar um outro exemplo agora para polo duplo. Né? O que significa polo duplo? O polo, né, conforme dito anteriormente, é o valor de S que anula a função. Então, aqui S igual a 0 anula o denominador, né, e S igual a menos 1 anula. Só que como esse S mais 1 está elevado ao quadrado, né, então significa que esse polo igual, S igual a menos 1, ele é polo duas vezes. Por isso que eu chamo de polo duplo. Né? Então, nesse caso, né, então, como eu tenho S mais 1 e S mais 1 ao quadrado, então, eu tenho três incógnitas, A, B e C. Quer dizer, essa expressão eu consigo decompor em três frações, e por isso que eu chamo de frações parciais, expansão em frações parciais. Então, o objetivo agora é determinar o valor de A, B e C. Como é que eu faço? O processo é o mesmo. Para encontrar o A, multiplico a função por S e substituo para S igual a 0. Então, fazendo as contas, o A é igual a 2. Então, primeiro eu vou calcular, não o B, mas o C. Né? Então, eu multiplico o f de S por S mais 2, substituo por menos 1, né? Faço as contas, C igual a menos 1. Agora, para fazer o B, eu substituo A igual a 2 e C igual a menos 1 na expressão do f de S, né? E resolvendo essa equação, eu descubro que B é igual a menos 2. Essa passagem, para encontrar B igual a menos 2, eu passei muito rapidamente. Então, eu gostaria que vocês em casa tentassem calcular o B através dessa expressão para ver se esse resultado de B igual a menos 2 que o professor apresentou está correto. Né? Vamos fazer alguns exercícios de aplicação usando essas técnicas que vimos até aqui. Né? E relembrando que aquelas integrais da transformada de Laplace, nós usaremos pouco, mas em algumas ocasiões isso pode ser necessário e não há nenhum problema em calcularmos a integral de vez em quando, não é mesmo? Né? Então, na maioria das vezes, estaremos usando aquelas duas tabelas, né, das integrais básicas, né, transformadas básicas, ou a tabela 2 de propriedades. Vamos agora fazer alguns exercícios, na verdade 2, e antes de prosseguir, nesse exercício 1, precisamos introduzir uma nova função chamada de função delta de Dirac, né, em homenagem ao famoso matemático Dirac. Essa função Dirac é denotada por delta de t. Ele é uma função especial onde ele é infinito para um instante t igual a 0 e 0 para outros instantes. Né? E se nós calcularmos a integral desta função, né, ele vai dar 1, então é chamado de função unitária. Né? Notem que esse resultado é válido matematicamente. No mundo real, essas funções delta de t, eles não vão para o infinito, ele é um valor finito, né? Mas para que a integral seja 1, significa que a base, né, ele vai se alargar. Então, significa que essa função delta de t, ele não será exatamente 0 nas proximidades, na região próxima a 0. Né? Então, utilizando esse conceito, vamos calcular a transformada de delta de t. Então, a transformada da função de Dirac, né, aplicando a definição, né, e como consequência da própria definição de delta de t, temos que a transformada de delta de Dirac é igual a 1. Né? Esse resultado é particularmente importante nas situações físicas de circuitos elétricos, onde aparecem funções chamadas de funções impulsivas.
Então, prosseguindo, então vamos agora, usando esse novo conceito de função impulsiva, vamos resolver um problema de circuitos, onde eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com resistor e capacitor, com o seguinte detalhe, além dos valores de resistor e capacitor, um valor de condição inicial do capacitor, que ele está com 8 volts inicialmente, eu vou aplicar uma fonte impulsiva equivalente a delta de T amperes, né, com amplitude unitária. Né? E o objetivo nosso é encontrar V de T. Né? Então, eu aplico a primeira lei de Kirchhoff, faço o equacionamento, chego na equação diferencial, né? Substituo os valores do enunciado. Então, eu tenho essa expressão em B, né? E prosseguindo, né, a expressão em B novamente, aplico a transformada de Laplace dessa expressão, lembrando que a transformada de derivada é dessa forma, SV de S é menos 8, o menos 8 é da condição inicial do capacitor, né? E a transformada de V de T é V de S, e lembrando, a transformada de delta de T é igual a 1, então 2 vezes 1 dá 2, né? Organizando um pouco mais a função, eu consigo calcular V de S, fica igual a 10 sobre S mais 0,2. Veja que essa expressão já está ficando nosso conhecido, né? Então, eu consigo encontrar, por consulta à tabela, a antitransformada, e eu tenho a resposta do meu circuito, a tensão em cima do capacitor, na forma de 10 vezes E elevado a menos 0,02T volts. Né? Essa expressão válida para T maior que 0. Vamos fazer uma pequena análise. A tensão do capacitor no instante 0, quer dizer, 0 mais, que é um instante ligeiramente adiante do instante que o circuito foi ligado, é 10 volts, mas um pouco antes é 8. Existe uma diferença de 2 volts entre esse instante anterior e o instante posterior. Né? Da onde que surgiu esses 2 volts? Né? A explicação é justamente o fato de estarmos aplicando uma corrente impulsiva. Essa corrente impulsiva faz com que tenha esse delta, esse acréscimo de 2 volts no meu sistema. Então, com isso, encerramos a aula de hoje. Até a próxima.